Graça e paz, irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, sem demora, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Aleluias. Amém? Quem encontrou diz amém. Aleluia. Versículo 1, Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Agora você vai pular para o versículo 23. Que diz assim: e os teus céus que estão sobre ti, sobre a sua cabeça, serão céus de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Somente até aí. Feche seus olhos. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, eleve o seu pensamento até a sala do trono do Cordeiro de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite, e pedimos, meu Deus, a tua bênção, a bênção lá de Provérbios capítulo 10, versículo 22, que nos diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Que esteja sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre cada área da nossa vida. Quebra o poder do inimigo, ó Deus. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e fala no mais íntimo de cada coração, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Amado, na semana passada nós começamos a falar na quarta-feira sobre os céus de bronze, e hoje eu quero dar continuidade a essa palavra, porque é uma palavra que verdadeiramente nós precisamos mergulhar em Cristo, porque muitos servos do Senhor perecem por falta de entendimento, é o que a Bíblia nos diz. O meu povo se perde por quê? Por falta de conhecimento. Então o que acontece? Em outra tradução vai dizer que o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então quando nós não conhecemos a palavra de Deus e não agimos conforme a palavra de Deus, nós perecemos. E o texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio 28
nos traz, né, a partir do versículo 1, qual que é a boa e perfeita vontade de Deus para aqueles que são servos do Senhor. Amém? Quem está comigo aí, diz glória a Deus. O texto diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, o projeto de Deus sobre a sua vida é céus abertos, não é céus de bronze. Posso ouvir um amém? Vou repetir: o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida não é céus de bronze. Céus de bronze vieram como consequência pela desobediência do homem. Se você pegar a primeira parte aqui de Deuteronômio, é só bênção. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? O texto que nós acabamos de ler, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E a promessa é: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvir, irmãos, é muito diferente de escutar. Se nós olharmos para o original hebraico, a palavra ouvir em hebraico é shumar. Israel, ouve, guarda no teu coração essa palavra. Então, quando a Bíblia diz ouve Israel, está dizendo para você guardar no seu coração e verdadeiramente seguir aquela palavra. Como consequência de não ouvir a voz do Senhor, o texto de Deuteronômio 28, versículo 23 e 24 nos diz: e os teus céus que estão sobre a sua cabeça serão céus de bronze. Então a vontade de Deus é que você obedeça e seja abençoado. Na contrapartida, quando você desobedece, vem o que? A justiça de Deus sobre os filhos da desobediência. E a justiça de Deus são céus de bronze sobre aqueles que desobedecem. Então, muitas vezes o povo de Deus, ele tem sofrido com céus de bronze por consequência de erros que vêm se postergando de geração em geração nas famílias. Eu tenho explicado isso aqui porque Deus ele tem nos dado uma graça sobre isso, que nós, como servos do Senhor, nós não podemos nos conformar com este mundo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui é o culto racional. Palavra, entendimento, que gera fé. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo e ouvir qualquer coisa, e ouvir a palavra. Não é ouvir qualquer coisa. Está cheio de gente aí, com igreja abarrotada de gente falando abobrinha. Coach, pensamento positivo. Nós não falamos sobre pensamento positivo, nós pregamos fé. Nós pregamos sobre o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Como disse o apóstolo Paulo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E então nós precisamos entender e mergulhar nessa palavra, para que os céus de bronze saiam. Ah, pastor, mas eu já me converti. Muitas pessoas se convertem e passam a vida inteira sobre céus de bronze. Por quê? Porque não executa os planos de Deus, porque não põe em primeiro lugar o reino de Deus, porque Jesus nos alertou sobre isso. Buscar em primeiro lugar o quê? E a sua, isso aqui é justiça de Deus. Justiça de Deus sobre os filhos da obediência, céus abertos. Nós não somos justificados, não segundo as nossas justiças, mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então o Senhor, quando Ele traz céus de bronze sobre uma nação como o Brasil, não é porque Deus é ruim, não, é por causa da justiça de Deus sobre os filhos da desobediência. E não adianta fazer beicinho para Deus, não. O Senhor não abre a porta para mim. Não, enquanto o povo não mudar o seu comportamento. Porque nós brasileiros temos uma cultura do jeitinho, já tenho falado sobre isso aqui. Esse jeitinho desonra a Deus. Deus não compactua com o jeitinho brasileiro de querer passar a perna nos outros. Deus não compactua de você querer passar por cima dos outros. Deus não compactua que você desonre, de que você faça a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se eu não me alinhar à vontade de Deus, e qual que é a vontade de Deus? Não é a palavra? Se eu quero saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso de conhecer a palavra. Se eu não conheço, eu já estou errando. Meu povo, errais não conhecendo as Escrituras. Errais. Então o erro começa aí, na falta de entendimento, na falta de discernimento de espírito. As pessoas hoje, elas procuram, muitas vezes, não é a palavra de Deus, é os lugares bonitos, as igrejas grandes, que tem uma canção bonita, mas não quer nem saber o que está pregando lá, não. O importante é o status. Isaías capítulo 53, a Bíblia nos diz, o profeta Isaías falando acerca de Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura para que as pessoas olhassem para ele e dissessem: tem alguma coisa de bom nele. Então aquele Jesus bonito que a mídia colocou, a Bíblia diz que ele não tinha parecer e nem formosura para que as pessoas olhassem para ele e falassem assim: é esse aí, eu vou seguir porque ele é bonito. Não. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Como ovelha muda, ele foi enviado ao matadouro, não abriu a sua boca, mas entregou a sua vida por mim e por você. Então, a gente não pode ser guiado por vista humana. Eu não me guio por vista, mas por fé, é o que a Bíblia nos ensina. As coisas invisíveis são eternas, as visíveis, passageiras, disse o apóstolo Paulo. Então, tudo que você vê aqui vai acabar, inclusive nós. Céus e terra passarão, não é assim? Mas a minha palavra não passará. E vi um novo céu e uma nova terra. Esse corpo vai ser dado lugar a um corpo incorruptível. 2 Coríntios capítulo 5, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E ainda que esse homem exterior venha se corromper, o interior se renova dia a dia. Louvado seja Deus. Então, querido, a vontade boa e perfeita, agradável vontade de Deus, que está lá em Romanos 12, na continuação do texto, quando Paulo diz assim: para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está em Cristo Jesus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está em Cristo, está em ser discípulo de Cristo, está em seguir os seus passos, está em obedecer a sua palavra. Mas antes Paulo diz: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem me entende até agora?
Então, muito importante nós compreendermos que céus de bronze é justiça de Deus sobre os filhos da desobediência. Primeiro ponto. Agora, eu aceitei Jesus, eu tenho um direito legítimo de ser livre. Amém? Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos, Gálatas 3, a Bíblia diz que Cristo se fez maldição, para tirar a maldição da lei que estava sobre nós. A maldição da lei de Deuteronômio 28, céus de bronze é a maldição da lei, que perdura de geração em geração, sobre os filhos da desobediência. Pactos, alianças quebradas, pela desobediência, pelo pecado. Isso é muito profundo, igreja. Talvez você não compreenda, porque com o intelecto você não vai compreender essas coisas. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos dá discernimento. A Bíblia nos diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem carnal não discerne as coisas do Espírito. Então, entendendo e compreendendo que o Senhor, Ele nos fala aqui em Deuteronômio capítulo 28, que a vontade dEle é de nos abençoar. Abençoar quem? Os seus filhos. Porque Ele começa o Deuteronômio 28 dizendo: e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos correrão e te alcançarão. Irmão, é bênção demais. Estarás por cima e nunca por baixo, serás cabeça e nunca cauda. Entendeu? O fruto do teu ventre vai ser, você não vai ter esterilidade, os seus animais não serão estéreis. Isso nós estamos falando de 3, 4, 5 mil anos atrás, onde o povo vivia de gado, de plantação, de colheita. Hoje não, hoje a plantação é outra, a gente vive em outro tempo, mas a bênção do Senhor, ela não mudou. Existem céus de bronze ainda, mas o Senhor quer rasgar os céus sobre nós, amém? De que forma? Primeiramente, a palavra de ordem é arrependimento. Pastor, mas o que eu fiz? Daniel? Eu tenho falado isso aqui sistematicamente, para que isso possa entrar na sua cacholinha aqui. Enquanto você não entender que a gente precisa se arrepender dos pecados que nós herdamos pecados. O Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Se eu errar, se eu pecar, os meus filhos sofrem consequências pelos meus erros. Sim. Vou dar um exemplo para você. Se eu sair daqui e matar alguém, está repreendido em nome de Jesus, de forma leviana, eu vou ser o quê? Preso. Os meus filhos vão sofrer com isso? Sim ou não? Sim. Consequência. Por mais que eu me arrependa, lá na frente, eu vou ficar preso por um tempo. Eu vou pagar o preço e os meus filhos também vão pagar, por não ter um pai presente. Assim, quando os nossos antepassados quebraram aliança com Deus, isso foi vindo de geração em geração. Assim também, quando os nossos pais obedeceram à voz do Senhor, isso foi passando de bênção também de geração em geração. É por isso que às vezes você não entende porque tem certas pessoas que são tão abençoadas. É porque a gente julga segundo o que os nossos olhos vê. Deus não, é segundo a justiça dele. Fizeram uma vez, isso aí é na época que eu estava no seminário ainda.
Eu gosto muito de estudar sobre árvore genealógica, e a Bíblia é cheia de genealogia. Você pega isso lá em Crônicas, você pega lá em Mateus, Deus coloca a genealogia de Jesus desde Adão, 14 gerações, depois mais 14 gerações, até chegar em Jesus. Por que a Bíblia fala sobre gerações? Por que a Bíblia fala sobre herança? Porque é importante a herança. Jesus era o filho de Davi. Não era descendente de Davi, segundo a palavra de Deus, que o Salvador viria da raiz de Jessé, que era o pai de Davi? Por isso que o cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É muito tremendo quando você mergulha na palavra. Então, a genealogia fala muito de bênção e de maldição. Foi feito um estudo há muitos anos atrás sobre gerações, e eles pegaram lá nos Estados Unidos, e eles pegaram um estudo genealógico de homens que eram bem-sucedidos, que eram pastores, eram homens íntegros, pessoas, juízes, médicos, e aí fizeram um estudo genealógico. E também pegaram dos assassinos, das prostitutas, das pessoas assim da baixa sociedade. E aí descobriu-se que aquelas pessoas que eram pessoas, que eram juízes, promotores, pessoas que estavam sempre, por cima, vamos dizer assim, eram descendentes de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas tementes ao Senhor. Porque o Senhor diz que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas usa de misericórdia até 1000 gerações daquele que os ama. Então às vezes você está sendo visitado pela misericórdia de 1000 gerações atrás, por causa de um parente seu bem distante, que foi fiel a Deus. É por isso que tem muitas famílias que são abençoadas, e as pessoas às vezes nem estão na igreja. É porque a mãe pagou o preço. É porque os pais, os avós pagaram um preço. E Deus se lembra. Se você vai estudar a Bíblia, você vai ver que quando Davi assume o trono, ele diz assim: cadê o descendente de Jonatas, para que eu possa honrá-lo? Não é assim? Chama quem foi. Aí, cadê ele, o filho de Jonatas, que era o meu amigo, que eu prometi que eu ia honrar a descendência dele? Mefibosete está lá em Lodebar. Porque quando seu pai morreu, e quando Israel foi invadido ali, e a criada dele correu, ele caiu, quebrou as perninhas e ficou aleijado, quando ele ainda era criança. E quando seu pai morreu, ele fugiu com medo, foi levado para Lodebar, que era o lugar onde as pessoas iam, um lugar de refúgio. Está na Bíblia, tá? Se eu me enganar com alguma coisa aqui, pastor André, me ajuda. O pastor André conhece mais Bíblia do que eu. E aí, quando Davi se lembra, eu quero fazer o quê? Eu quero honrar o filho do meu amigo, porque eu jurei a ele. Ele está lá em Lodebar, busca ele, porque a partir de hoje ele vai se assentar na mesa do rei todos os dias da sua vida, até o dia que ele parte. E então ele sai de Lodebar. Lodebar, querido, era um lugar deserto, era um lugar de forasteiro, de gente que não presta. Porque a Bíblia diz que Deus tira o homem do monturo e faz ele se assentar entre os príncipes da terra. 1 Samuel capítulo 2, aleluias. Por causa da justiça. Sabe por quê? Porque Jonatas era amigo de Davi e honrava Davi. Deus então lembrou do seu filho, que era neto de Saul, que era ruim, mas seu filho era bom. Compreende o raciocínio aqui? Então,
o que acontece? O propósito original do Senhor são céus abertos e não de bronze. O projeto de Deus nunca foi escassez, porque senão Deus não teria colocado Adão dentro de um jardim, mas tinha colocado ele num deserto. Foi isso que Deus fez? Não. A Bíblia diz que Deus tinha feito tudo através da sua palavra, mas quando ele foi criar o homem, ele tirou o homem de si mesmo, e ele não colocou o homem em qualquer lugar. A Bíblia diz que Deus regou um jardim. Deus já tinha criado tudo, e Deus foi lá e ainda fez um jardim, preparou o lugar para receber Adão, irmão. Você imagina um jardim regado pelo próprio Deus? Você já ouviu falar de uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo, chamados jardins suspensos da Babilônia? Já ouviu falar? Essa é uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo. Agora imagina o jardim do Éden regado pelo Pai. Como que não deveria ser? O que é Dubai? O que é Fernando de Noronha? O que é esses lugares mais lindos da terra, perto do jardim do Éden? E a vontade de Deus continua sendo essa, de querer abençoar o homem. No entanto, o homem não se submete à vontade de Deus. O homem continua pecando, se distanciando. O texto é claro: se ouvires a voz do Senhor, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A bênção, ela não seria apenas dada, mas ela alcançaria o povo, ou seja, eu não tinha que fazer esforço. Hoje muitas vezes a gente quer ser abençoado pelo esforço do próprio braço, mas a promessa é de que ela correria atrás de nós. Isso leva-nos a acreditar que a gente não precisaria de se esforçar, por causa que a bênção enriquece e não traz consigo dores. No versículo 12 de Deuteronômio 28 nos diz que o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Olha como é o oposto dos céus de bronze. O versículo 12 diz que o Senhor abrirá do seu bom tesouro o céu. Mas o versículo 23 diz que o Senhor vai colocar céus de bronze. A ideia que se tem é que são opostos. Quando você obedece, o céu se abre, mas quando você desobedece, ou você herdou a consequência do erro, eu falo sempre isso aqui: Daniel pecou? Não, mas ele herdou o pecado. Ele foi levado preso para a Babilônia por causa do erro dos seus pais, seus antepassados. Quando Daniel chega na Babilônia, Daniel não se contamina com os manjares da Babilônia. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Daniel não se prostrou diante da estátua do rei Nabucodonosor. Daniel foi lançado na cova dos leões por não obedecer à voz do ímpio, mas obedecer à voz do Senhor, pelo que o Senhor honrou Daniel. E Daniel, a Bíblia diz que ele orou e disse: Senhor, o profeta Jeremias nos disse que o cativeiro na Babilônia seria 70 anos. Senhor, os 70 anos se findaram. E eu estou aqui dizendo para o Senhor que nós nos arrependemos pelos nossos pecados e os pecados dos nossos pais. Tem misericórdia. Então ele faz uma oração confissória. Sabe o que acontece? Ele vai para o jejum 21 dias, até que chegou Gabriel. Não foi assim? O anjo mensageiro, que disse para Daniel assim: Daniel, homem muito desejoso, desde o primeiro dia em que você colocou no seu coração de buscar o Senhor já te ouviu e mandou o recado. Mas o príncipe do reino da Pérsia se levantou contra mim. Olha a Pérsia aí, olha o Irã lá, ó. Sabe quem que é a Pérsia? É o Irãzinho lá que está atacando Israel. É o mesmo, só mudou o nome. O príncipe do reino da Pérsia se levantou contra o anjo Gabriel, pelo que
Gabriel teve que pedir reforço no céu para Miguel. Está na Bíblia isso. E aí o que acontece? Como consequência, a Babilônia caiu por causa de um homem que não se prostrou diante do sistema. E eu escrevi um livro que fala o código do cidadão do céu. E eu falo sobre Daniel e eu falo sobre José, que eram dois homens que estavam num sistema contaminado. Daniel estava na Babilônia e José estava no Egito. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. José estava no Egito, mas o Egito não estava dentro de José. O código do cidadão do céu. Porque o cidadão do céu, ele está na terra, mas a terra não está dentro dele. Porque ele carrega dentro de si os céus. A Bíblia nos diz que a nossa pátria não é desse mundo. A nossa pátria é celestial. Nós somos cidadãos dos céus. E Deus me deu um rema, uma palavra sobre isso, e virou um livro. Eu preguei essa mensagem há alguns anos e isso virou um livro. Pastor, pela misericórdia do Senhor, tem escrevido alguns livros. E eu quero que você, que faz parte desse ministério, ore por mim. Porque infelizmente nós moramos num país que as pessoas não valorizam os seus próprios, valorizam os de fora, e isso chama-se desonra. E aí muitas vezes o Brasil está debaixo de céus de bronze por causa de um princípio quebrado chamado honra. A honra é o linguajar do céu, a desonra não. A desonra fecha céus e deixa céus de bronze, mas a honra abre céus. Então o código do cidadão do céu é exatamente o seguinte: eu estou no Egito, mas o Egito não está dentro de mim. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está dentro de mim não. Olha, você pode comer os seus manjares, eu não, porque eu sou cidadão do céu. Tocou a trombeta, Senhor, ó rei Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostrar diante da tua estátua. E o Senhor editou uma lei dizendo que aquele que não se prostrasse diante da tua estátua seria jogado na fornalha. Manda chamar eles. Porque às vezes a Bíblia diz que Nabucodonosor gostava muito deles, de Daniel e seus amigos. Mas ele era rei, e ele tinha ditado uma lei. Ele disse: não, às vezes eles não ouviram, nós vamos dar oportunidade para eles novamente, vamos tocar, e aí vai ficar tudo certo. Trouxeram eles e mandou tocar a trombeta. O que aconteceu? Eles não se prostraram, e a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou endemoniado. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e disse: aqueçam ela e joguem eles lá. A Bíblia diz que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram. Os que foram lançar, de tão quente que estava o negócio. E aí a história os irmãos conhecem. Nabucodonosor manda lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. E ele olha para os seus e diz: olha, mas nós lançamos 3, mas eu vejo o 4 homem, semelhante ao Filho dos deuses. E Yeshua estava lá. Porque eles disseram: olha rei, fica sabendo que você vai tocar essa trombeta, mas nós não vamos nos prostrar. Se você quiser jogar a gente na fornalha, pode jogar. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro deles, porque eles eram cidadãos dos céus. A sua pátria não é dessa terra, então não se contamine com as coisas dessa terra. Nós estamos na terra, a gente não está fora dela, não estamos isentos de coisas, de doenças, dessas coisas, mas
nós não podemos nos conformar com este século. E os céus de bronze, querido, são cadeias, são resistência, dureza, um bloqueio espiritual que impede as pessoas de irem à frente. E o texto, além de dizer que os céus são de bronze, nos fala que a terra será de ferro. Você vai plantar no ferro, não vai nascer nada. Ou seja, o céu não libera, a terra não dá fruto. Você planta, lança semente, mas não tem o retorno, porque não tem chuva. Os céus estão de bronze, não tem solo fértil, porque a raiz do céu está fechada. Porque a chave é ouvir e a chave para que os céus estejam abertos é ouvir e obedecer. Olha a chave aí do reino. Se, conjunção subordinada condicional. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Existe uma condição. No português, no bom português, é uma conjunção subordinada condicional. Existe uma condição. Para que você seja abençoado, você precisa ouvir e obedecer. Está claro isso, irmão? O favor trava quando os céus são de bronze. A colheita diminui. A alegria seca. Mas quando há arrependimento, há restauração. Vamos para o texto-chave para isso. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu então ouvirei dos céus. Virei e sararei a vossa terra. Então a chave para tirar os céus de bronze, o primeiro passo é arrependimento. Segundo, oração. Primeiro tem que ser chamado pelo povo, né? Se o meu povo, não é qualquer povo, é o povo de Deus. Então os céus de bronze ainda estão sobre o Brasil, porque o povo de Deus não clamou. Porque o povo de Deus ainda não obedeceu. Porque continua quebrando alianças, continua desonrando, continua fazendo jeitinho brasileiro, continua dando calote, continua negando a eficácia da sua palavra. Então os céus continuam de bronze. Deus não fecha o céu para destruir, mas Ele permite o processo para nos chamar de volta. Assim foi na vida do filho pródigo. Deus deu corda, deixou ele ir para onde que ele queria. Mas chegou uma hora, meu filho, que acabou tudo. Para quê? Caindo-se em si, pensou na casa do pai. E disse consigo: até na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu. Vou me levantar, vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai. Olha só, que sequência. A Bíblia diz que a terra era longínqua onde ele foi, estava longe. Para ir com dinheiro é muito fácil, mas para voltar, sem dinheiro, sem condições, o caminho de volta é mais árduo. Fazer o caminho de volta depois que você se rebelou contra Deus não vai ser fácil. Mas ele continua lá. O pai continua lá. O caminho de volta é necessário. E quando você volta, a restituição de Deus virá sobre a tua vida. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Trata-me, ao menos como um dos teus empregados.
Não, meu filho, você não está entendendo. Você é meu filho. Chamou os empregados, trazei a melhor roupa, trazei-me um anel, trazei-me as sandálias novas. E depois que houve a restituição de tudo isso, entremos, alegremos, matem o boi, o cevado, e vamos comer, beber e nos alegrar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Deus não rejeita filhos, mas corrige a todos quanto recebe como filho. Se você aceita a correção de Deus, Deus te trata como filho. Viu quantas chaves que já foram faladas aqui? Chaves que mudam, que tiram os céus de bronze. Eu já estou terminando. Na verdade, eu já estou com essa mensagem vai se desdobrando, porque Deus vai falando. E eu não quero me delongar. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos continuar, por conta do horário. Eu quero fazer uma oração neste momento. Queria que você se colocasse de pé. Na semana que vem nós vamos falar sobre como retirar os céus de bronze, como começar a inaugurar um novo tempo na sua vida. Porque hoje nós falamos as consequências, mas nós também vamos falar as chaves que mudam destinos. O Senhor não quer que os céus continuem de bronze, Ele quer abrir do seu bom tesouro o céu. Deuteronômio 28:12. Deus quer abrir do seu bom tesouro o céu. Imagina o que tem no céu, irmão. O apóstolo Paulo diz: toda sorte de bênção já estão nas regiões celestiais. Toda sorte de bênção o Senhor já liberou, mas você tem que acessar o céu, porque está na região celestial. É forte isso. Só acessa o céu quem tem chaves. As chaves do reino. Um bom tema para um próximo livro, né, Renatinho? As chaves do reino. Tudo que eu vejo agora é livro, irmã Conceição. Deus vai me dando uma graça. Uma hora chega, né? Se é Deus que está direcionando. Deus está me fazendo eu igual Betel, casa de pão, só liberando pão do céu. Amém? É Belém que é casa de, né? Betel é outra coisa. Belém que é casa de pão. Aleluia. Levante suas mãos para os céus. Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, meu Deus, como os teus filhos, e sabemos que muitas coisas que nós vivemos e vivenciamos, nós não compreendemos, porque os céus estão fechados, porque o Senhor não fala, porque o Senhor não revela. Parece que os céus são céus de bronze, mas nós estamos aqui como Daniel, Senhor, e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos pais, dos nossos antepassados, que quebraram a aliança com o Senhor, quando sacrificaram pessoas, derramaram sangue inocente, e a terra clama. O sangue inocente derramado nessa terra, a terra clama. E às vezes isso vem perdurando de geração em geração, e nós pedimos perdão ao Senhor pelos pecados dos nossos antepassados, que perduram de geração em geração. Porque sabemos, meu Deus, que Cristo se fez maldição para tirar a maldição da lei que estava sobre nós. Gálatas 3:13. Ele se fez anátema para que nós fôssemos livres da maldição da lei. E mediante
não o nosso sacrifício, mas o sacrifício de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10 nos diz que com ousadia entramos no santíssimo lugar, em adoração pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Adentramos ao Santo dos Santos, é o lugar da expiação, é o lugar da arca, da glória de Deus, é o lugar onde o Senhor estende o teu cetro de justiça sobre nós, e nos perdoa, e nos absorve, não segundo as nossas ações, mas segundo o sacrifício de Cristo Jesus, que a justiça de Deus veio, e somos justificados pela fé em Cristo. Muito obrigado, Deus. Pedimos perdão, absolva-nos dos céus de bronze, perdoa os nossos pecados, e nos dê as chaves, o entendimento, para acessar os céus, as bênçãos celestiais, para que o nome do Senhor seja glorificado em minha vida, em nossa vida, nessa geração, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, diga, eu creio, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, e eu declaro que os céus de bronze saem hoje de sobre a minha vida, de minha casa, e eu tomo posse de céus abertos, porque o Senhor nos prometeu entregar o seu bom tesouro, os céus. Os céus estão abertos em nome de Jesus. Se crê, aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Receba essa palavra na sua vida, toma posse dela, em nome de Jesus. Nós estamos terminando o nosso culto. Amém. E eu gostaria de agradecer a Deus primeiramente, e também a todos os irmãos que estão aqui conosco, e também nosso querido irmão Eli, que nos visita hoje. O irmão Eli lá de Fabriciano veio o convite da irmã Aderides, né? Daqui um dia nós vamos mergulhar a irmã Aderides, né? Em nome de Jesus, muito breve, em nome de Jesus, nós vamos marcar a data para liberar a bênção sobre essa varoa, né? Que Deus abençoe o irmão Eli, seja muito bem-vindo, tá, querido? Volte sempre. Igreja Nova Aliança está de portas abertas, que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Querido, nós vamos encerrar o nosso culto, e você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, sua primícia, que também é um mandamento do Senhor, trazei-me à casa do tesouro os dízimos, as ofertas, para que haja mantimento na minha casa. Que aí a consequência de você trazer abundância na casa de Deus é céus abertos. O que o texto diz? Se eu não vos abrir as janelas do céu, eu não sou Deus. Olha aí, mais uma vez, abrir os céus, contrário de céus de bronze. Então, quando eu sou participante, porque isso também é princípio, eu preciso ensinar isso à igreja, dízimo, oferta, Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro, entenda isso, dinheiro é papel para Deus. Quando eu trago o meu dízimo, ou quando eu trago a minha oferta, o meu sacrifício, para ajudar na obra, na manutenção da casa do Senhor, para abençoar o ministério, o reino de Deus, eu estou dizendo para Deus que eu confio nele mais do que no mamon. Dízimo e oferta é sacrificar mamon no altar, entenda isso. Jesus disse, ou você serve a Deus ou a mamon. Então, quando você está agarrado com dinheiro, você não consegue dar o dízimo, você não consegue abençoar a obra do Senhor, você só dá troco de pão, é R$2 de oferta, perdão da palavra, você não entendeu ainda o que é o Evangelho. Por isso que domingo eu falei assim, às vezes a gente canta, tudo entregarei, tudo eu deixarei. Como assim?
Querido, isso é espiritual. Quem está no altar do meu coração? Não podemos servir a dois senhores. Ninguém é obrigado a fazer nada. Eu sempre ensinei isso aqui. Nós somos livres. No entanto, eu tenho que ensinar a igreja que honrar a Deus também é através daquilo que Ele nos tem dado. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com o quê? Com a primícia da tua fazenda, da tua renda. E como consequência dessa honra, o que vai vir? Os teus celeiros transbordarão de trigo, azeite e vinho. Isso fala de prosperidade. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. E aí sabe o que acontece? Nós brasileiros temos uma cultura diferente. A gente não gosta de abrir a mão. A gente gosta de receber, mas não gosta de dar. Isso é cultural. Isso nós herdamos dos portugueses. Eu estou estudando sobre isso a fundo. Os portugueses trouxeram essa cultura. E para se desvincular dela, eu preciso mergulhar na palavra. Vai lá nos Estados Unidos. Entregou uma pizza, toma aqui $10 de gorjeta. Todo mundo é cultural. Na igreja, eles vão construir igreja, eles brigam para ver quem vai dar mais. Quem vai dar o maior cheque. Isso é pessoas que me conhecem, me falaram, que viram. Então por que eu estou falando isso? Para isso entrar na sua mente. Que se eu não entender isso e não viver isso, possivelmente eu não vou experimentar daquilo que Deus tem de melhor para a minha vida. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja participante, contribua na obra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus pela revelação. Obrigado a Deus pela provisão. Obrigado a Deus pelo pão do céu. E obrigado a Deus por aqueles irmãos que têm sustentado a tua obra através dos seus dízimos e ofertas. Que através disso nós estamos aqui com essa agência do Reino de Deus aberta, liberando palavras para o mundo inteiro, através da internet, através dos nossos canais e através da vida dos irmãos. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Nos dê um restante de semana abençoado. Repreenda toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus. Diga amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, tem liberdade.